conhecendo melhor o lugar onde vivemos, que podemos compreendê-lo. Ainda mais se esse lugar for um paraíso perdido, cheio de florestas, rios, nascentes, campos, cachoeiras e montanhas. Esse cenário poderia ser qualquer lugar do mundo, mas estamos aqui, no extremo norte do Brasil. Em meados dos anos 30 do século passado, século 20, chegou aqui por essas bandas do Alto Rio Branco uma escritora, seu nome Nenê Macage. Ela registra em um de seus livros um caso sinistro que aconteceu aqui no Alto Rio Branco. Uma criança que gostava de brincar, de pegar carona nos barcos que vinham para cá trazer cargas, porque naquela época as estradas eram os rios. Esse barco chegou no porto de Boa Vista, ancorou. Quando ele foi partir, a criança resolveu pegar uma carona. Entrou no barco, esperou o barco se afastar, pulou dentro d'água. Só que a criança não voltou para a beira, não apareceu. Todos ficaram apavorados. O barco foi embora. Os familiares andaram atrás de achar a criança, achar qualquer coisa que fosse, algum sinal. Os dias passaram e bem abaixo, aqui próximo à Serra Grande, os pescadores acharam um enorme peixe, uma piraíba, um dos maiores peixes da Amazônia, um bagre, da família dos bagres. E esse peixe estava com a criança entalada. Ele a engoliu pela parte da cabeça, deixando o seu tronco de fora. Já não tinha mais o que fazer, pois ambos estavam mortos. Isso apavorou todos, né? Porque esse rio, ele tem peixes enormes. Esse bagre, que nós chamamos aqui localmente de piraíba, ele chega a atingir 300 quilos, é enorme. Então essas águas, elas são belíssimas, mas também perigosas. Navegar é preciso. Não sei de quem é essa célebre frase, mas encaixa muito bem aqui na Amazônia. Eu estou aqui em um barco de carga. Esse barco aqui é um barco apropriado para navegar nos rios da Amazônia. Foi em embarcações como essa que muitos aventureiros atravessaram o Alto Rio Branco. Um dos que eu me lembro, o milionário americano Alexander Milton Rice. Esse explorador passou por aqui em 1924. Com a ajuda dos indígenas dessa região, ele explorou aproximadamente 3.000 quilômetros de rio. Ele subiu até as cabeceiras do Alto Arariquara, aonde as águas são muito turbulentas. E o período que ele subiu era um período de seca, dificultava ainda mais a exploração. Como suporte de ajuda, ele trouxe o primeiro hidroavião para essa região. Ele foi o primeiro a fazer as primeiras fotos aéreas dessa região. Dessa viagem, o Dr. Rice produziu um livro com o título Explorando a Guiana Brasileira. Nele, é possível encontrar as primeiras fotos aéreas da cidade de Boa Vista, e principalmente do Rio Branco e seus formadores. Só era possível chegar aqui em Boa Vista no período das chuvas, quando o rio torna-se navegável pelos seus 584 quilômetros. Nesse tempo, Rice trouxe uma máquina futurística, o hidroavião, e também trouxe como guia o filólogo alemão Theodor Koch-Grünberg. Esse pesquisador já havia estado aqui em 1911, quando atravessou essa região
vivendo por quase 3 anos entre as tribos da região. Como resultado dessa primeira viagem, singrando os rios de Roraima, o alemão produziu uma interessante obra literária, Do Roraima ao Orinoco, onde ele narra esta sua épica aventura guiado por um índio Wapixana, o qual ele botou o nome de Romeu. São exatamente 126 quilômetros, da Ponte dos Macuxis até a Ponte da Amizade, fronteira entre Brasil e a Guiana. No quilômetro 86 da BR-401, que é essa BR que cruza toda essa região, está a Serra do Tucano. É um lugar com uma elevação de aproximadamente uns 300 metros de altura, onde você pode ter uma panorâmica de 360 graus de toda essa savana, de todo esse lavrado. Aquela lá são as Canacu Mountains. É a nossa fronteira entre Brasil e República Cooperativista das Guianas. Os brasileiros aqui também chamam ela de Serra do Quando-Quando. Aqui vem essa planície amazônica que vem do sul e se encontra com o Planalto das Guianas. Ela é a extremidade sudeste do Planalto das Guianas. É uma região riquíssima. As águas que passam lá são 2 rios internacionais, o rio Itacutu e o rio Maú. Alguns geógrafos citam em seus livros didáticos que a Bacia do Branco não tem contato com outras bacias. Na verdade, isso é um engano. Quando o Rio Branco chega a 20 metros de altura, aí abre-se uma passagem secreta, uma passagem mágica, que liga a Bacia do Branco à Bacia do Esequibo. É por onde vêm centenas e milhares de peixes que migram daquela bacia para cá e vice-versa. Esse lugar era usado antigamente pelo líder indígena amazonense, a Juricaba, para comercializar com os holandeses, na época da Companhia das Índias, cerca de 350 anos atrás. Já estou aqui bem próximo à fronteira. As Canacu Mountains estão aqui na minha frente. Essa hora da manhã, o vento aqui é muito forte por causa desses campos abertos. O vento é forte essa hora da manhã e refresca o sol, porque o sol também é forte. O vento,
influencia até na posição das árvores. As árvores são levemente inclinadas para o oeste, porque aqui o vento ele sopra do leste para o oeste. Aqui as águas são maravilhosas. São aproximadamente 55 mil quilômetros de campos naturais. Toda essa região existe milhares de lagos com água potável, água maravilhosa, que você pode beber, que você pode tomar banho sem a menor restrição. Verdadeiros reservatórios d'água nesse imenso lavrado, aonde também procriam peixes que vêm dos lagos. Então esses lagos eles têm tucunarés, carás, tilápias, matrinchãs, vários tipos de peixe. Itacutu tem esse nome baseado no tronco linguístico tupi, onde Ita é pedra e Tucum algo duro. Os indígenas chamam Itacutum. O rio de Roraima que corre para o norte e depois faz uma grande curva e vai para o sul. Ele é um dos tributários principais do Branco. Ele é o formador do Rio Branco. Ele junta com o Maú, que vem daqui do extremo norte. Quando eles se juntam, ele se transforma em Itacutu, continua Itacutu, mesmo com as águas do Maú. Mais embaixo ele se encontra com o Uraricuera formando o Branco. Esse rio, ele é todo cheio de pedras. Daqui em diante ele é navegável até aqui. Até aqui é possível navegar o Rio Branco com barcos com calado relativamente alto no período chuvoso. Daqui em diante ele forma enorme escorredeira. E daqui ele segue e vai para a direita no rumo do sul. Lá de lá vem suas cabeceiras, vem descendo as montanhas, no oeste do Pará. Ele nasce, corre para o norte, aqui faz uma grande curva e desce para o sul. A cidade de Léten, ela é um porto livre, que está em pleno desenvolvimento. Com áreas de campo, ela começa a ganhar uma pequena infraestrutura. A pequena cidade, a cada dia ganha novas lojas, de olho no poder de compra dos brasileiros, vindos dos estados de Roraima e Amazonas. No seu cotidiano, ainda é possível observar a arquitetura inglesa do século passado em seus prédios antigos. O trânsito flui com a mão inglesa. Os animais, principalmente caprinos, são frequentes, refletindo assim a tranquilidade desse povo, que preserva muito da sua cultura, ambientada no extrativismo mineral e vegetal, e também na criação agropastoril.
faz dela um grande atrativo para brasileiros que atravessam a fronteira em busca de artigos importados e de melhor preço. Esse aqui, pessoal, esse aqui é um surubim. Também conhecido como peixe-tigre. É esse peixe que a Betália vai fazer aqui, escabeche. Conta com restaurantes, onde o visitante pode experimentar o tradicional peixe. Muito de peixe. Peixe, assado, bife, frango, mas o campeão com certeza é o peixe. É o tambaqui. Um pequeno aeroporto, instalado no velho centro da cidade, vem oferecendo voos regulares para várias regiões do país, inclusive a capital, Georgetown, e também para Maribo, capital do país vizinho, Suriname. Latitude norte 5 graus. Estamos aqui na Venezuela, na cidade de Santa Helena de Guairém. Essa cidade aqui que é jovem, uma cidade relativamente jovem. E vamos agora em direção à terra dos homens sem cabeça, com os olhos na barriga, os Canaimé, ou Parque Canaima, Salto Angel, a maior queda d'água do planeta. Ela tem quase 1000 metros de queda, são 980 metros. Nós vamos agora fazer um sobrevoo a ela, vamos pousar na Laguna Canaima. Partindo do aeroporto de Santa Helena, seguimos em direção ao maior tepui dessa região. Tepui é a designação indígena para identificar as montanhas em forma de meseta ou platô. Do alto, é possível observar melhor os rios serpenteando por entre as savanas e florestas. Muitas dessas florestas ainda permanecem intocadas. Correr, se a flor não mais abrir, se o chão estremecer, se a onda nos cobrir, se o fogo nos queimar, se a bomba explodir, a terra não girar e o amor se extinguir, ainda estarei junto de ti, ainda estarei junto de ti, ainda estarei junto de ti, ainda estarei junto de ti. Se o sertão vira mar e a floresta sumir, e a água acabar, e o deserto invadir, ainda estarei junto. Os guias locais são índios da região, Arecunas e Camaracoto. O que está não pode prosseguir, quero crescer sem ter que tanto destruir. Quanto menos com o peito todo enfurecido, derramando sangue, falsificando a paz e destruindo o mundo.
As águas escuras da Laguna Canaima dão um toque especial na paisagem. É um verdadeiro turbilhão de águas negras. Para dizer que não, para pedir cuidado e muita atenção. A globalização engole corações e significados. O Salto El Sapo é uma das maravilhas do Parque Nacional Canaima. Uma trilha de aproximadamente 20 minutos cria no visitante a expectativa de ver algo fantástico, principalmente pelo fato de poder ouvir o som fascinante das águas que estão mais à frente. Atravessar por baixo dele é algo emocionante. São milhões de litros d'água despencando de uma altura de 15 metros aproximadamente. Parque Canaima, um dos maiores parques do mundo, parque natural. Daqui a pouco nós vamos para o Salto Angel. Se o rio não mais correr, se a flor não mais abrir, se o chão estremecer, se a onda nos cobrir, se o fogo nos queimar, se a bomba explodir, a terra não girar e o amor se extinguir, ainda estarei junto de ti. 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 Se o sertão virar mar e a floresta sumir e a água acabar e o deserto invadir, ainda estarei junto de ti. Ainda estarei junto de ti. Mas do jeito que está não pode prosseguir. Quero crescer sem ter que tanto destruir, muito menos com o peito todo enfurecido, derramando sangue, falsificando a paz e destruindo o mundo. E destruindo o mundo. Não, isso eu não quero não. Pego meu violão e boto o pé na estrada e faço uma canção para dizer que Saindo não, da Laguna para Canaima, te cuidar. voamos em direção ao Anhantepui, conhecido como a Montanha do Diabo, o maior da Gran Savana. Com mais de 800 quilômetros quadrados, é dele que despenca de uma altura de 980 metros o rio Chorum, dando origem ao famoso Salto Angel, nome que é uma homenagem ao piloto americano James Angel Crawford, o primeiro a publicar notícias sobre essa gigantesca queda d'água em 1933, quando fazia uma de suas viagens pelo sul da Venezuela em busca de ouro. Ele avistou a grande montanha e achou que era possível pousar em seu topo. Tentativa frustrada que realizou 5 anos mais tarde, quando ele, a sua esposa e seu jardineiro, ao tentar pousar na montanha, atolaram o trem de pouso do avião, que não pôde mais sair de lá. Os tripulantes levaram 11 dias para descer da montanha. Somente em 1956, após a morte de Angel, quando sua viúva, realizando seu último desejo, soltou suas cinzas do alto de um helicóptero em cima da queda, unindo seu nome ao da cachoeira. Todos os amores em um. E todos os amores em um. E todos os amores em um. Se o sol não aparecer e a chuva cair, vamos ficar na rede ouvindo bem te vir
E sucumbir ao amor, meu bem. E sucumbir ao amor, meu bem. Não é à toa que o sul da Venezuela é considerado a terra das cachoeiras, pois ali são milhares delas. Para onde quer que o visitante olhe, vai encontrar uma. Varremos as folhas do quintal, juntamos folhas de goiabeira, de mangueira, de maracujá, de araçá, de jaqueira, de carambola. São muitas as folhas, são muitos os frutos, são muitos os seus sabores e cores. Quando olho por as pessoas, quando olho para o mundo e vejo as pessoas e suas cores históricas culturais, lembro-me dos quitais e convicto penso. Cada um dos habitantes desse planeta é uma folha da grande árvore da floresta universal. As canoas aqui são feitas de uma única árvore. São construções rústicas, em qual nós vamos navegar agora. Conheceremos o Salto Apongual. Para chegar lá, navegaremos em canoas de madeira por cerca de 25 minutos. Esse pequeno rio, como a grande maioria dessa região, tem a cor escura, devido ao tipo de rochas que suas águas lavam. Com uma pequena caminhada, chegamos ao Poço do Amor, uma piscina de águas límpidas. Apongual tem aproximadamente 110 metros de queda. O volume da água que cai chega a ser hipnotizante. Eu não consigo descrever este momento. Fantástico!
A dificuldade para chegar ao município de Uiramutã está na estrada principal e nas pontes, muitas vezes feita de forma improvisada. Em determinada época do ano, no período das chuvas, só é aconselhável o deslocamento naquela direção em veículos utilitários, como picapes ou caminhões. Uiramutã, o município mais setentrional do norte do Brasil. O lugar onde nascem os principais rios do estado de Roraima. Rio Cotingo, Rio Caburaí, Rio Ailã, Rio Maú, também chamado aqui de Irengue. Irengue na língua macuxi significa rio. Irengue Mutá quer dizer o ombro do rio, aonde o rio faz a curva. E é justamente nessa região que nós estamos. Irengue Mutá, ou Uiramutã, o município mais norte. É lá que estão as principais nascentes do Rio Branco. Em suas terras, no Parque Nacional do Monte Roraima, o parque que é o terraço do Brasil. Entre as cachoeiras, a mais próxima da sede de Uiramutã é a do Paiuá. São piscinas naturais, de pouca profundidade, com águas quase transparentes. Partindo da sede do município, em uma caminhada de aproximadamente 2 horas, é possível chegar a uma belíssima cachoeira. Na caminhada, é preciso tomar cuidado, pois quanto mais se aproxima do local, as dificuldades aumentam. A caminhada por cima de pedras é o que torna difícil. Essa cachoeira é conhecida como Sete Quedas. Fica entre enormes paredões de rochas, cujo formato lembra as catedrais góticas renascentistas. As águas que por aqui passam acabam indo parar no rio Maú, a principal calha de drenagem dessa região, sendo a fronteira molhada entre o Brasil e a República Cooperativista da Guiana. Monte Roraima, o grande maestro. A morfologia de seu nome está associada a 2 palavras do tronco linguístico caribe. Roroimã, onde Rorô está para o verde e Imã para grande. O grande verde é como esta montanha se apresenta vista de longe. Localizada no extremo norte da Amazônia, entre o Brasil e a Venezuela, o Monte Roraima tem uma altura de 2.800 metros em relação ao nível do mar, uma área de aproximadamente 34 km² e é o ponto culminante dessa parte do escudo das Guianas, onde somente 5% de sua área pertence ao Brasil, ao estado de Roraima, fazendo parte da área do Parque Nacional Monte Roraima, no município de Uiramutã. Essa montanha foi vista pela primeira vez pelo agrimensor e aventureiro Robert Herman Schaumburg em 1836. De lá para cá,
vem atraindo a atenção de pesquisadores, aventureiros e turistas, que ao se deparar no topo dessa montanha, com rocha em forma de seres, não só do imaginário indígena, mas também da própria mitologia grega. Considerada a casa de Macunaíma, o Monte Roraima atualmente atrai visitantes do mundo inteiro. Ele tem sido o enredo para vários filmes, desde 1924, com O Mundo Perdido, produzido pelo cineasta Harry Hoyt. A partir daí, vieram outros, como King Kong, Up Altas Aventuras e Avatar. Ele é a grande torneira de ligação entre os rios que vêm pelos céus em formas de nuvens, trazidos por ventos de até 40 km por hora. Um verdadeiro oceano de água potável, que ao se precipitar nessa montanha, faz surgir as nascentes do rio Cotimbo, que corre para o sul, alimentando a bacia do Rio Branco. O rio Cuquenã, que corre para o norte, alimentando a bacia do rio Caroni na Venezuela. E o rio Mazarone, alimentando a bacia do leste no rio Potaro, na Guiana Inglesa. O rio Trairão, com alguns lugares de calmaria, chamados poções, tem em seu nome uma homenagem ao peixe Hopleus lacerdae, muito abundante por essas águas. Localizado a oeste de Roraima, é um rio de corredeiras rápidas, característica que o torna um lugar perfeito para a prática de canoagem, devido à sua difícil navegação. Seu leito está em cima de um solo rochoso e muito antigo. Se duvidarmos, é de um período pré-cambriano. A floresta que o cerca ainda se mantém preservada, apesar da presença humana na região. Melhor do que ver as águas é deslizar por elas, sentir o lamber do vento e o calor do sol refletido na água. Ali, todos os sentidos ficam aguçados, com os sons que emanam da mãe natureza. Como em todo rio, pássaros compõem as margens do Trairão, desfilando com beleza, astúcia e encantamento para aqueles que descem por suas águas.
água que bate na proa, água que leva a canoa, água que mata a sede, água boa, água que corre que banha, que acaricia a areia, água que dança com a lua e flerta com a engarana, água que acolhe as estrelas, água que brota e que cresce, como tudo que nasce, olho d'água quer ser igarapé. Esse aqui é o pacu. Esse peixe, ele é chamado também de peixe-agulha, mas o nome dele, que os indígenas chamam, é pirapucu. Olha lá o bichão. Parece uma agulha mesmo. Nós vamos já comer ele assado na brasa. O limão e a pimenta. Água que leva a canoa, água que mata a sede, água boa, água que corre que banha. Vamos continuar nossa viagem agora nesse rio fantástico que é o Urariquera. Foi na margem do Urariquera, ouvindo o murmurar de suas corredeiras, que a Índia Tapanhumas deu à luz a uma criança negra, retinta, filha do medo da noite. Foi assim que nasceu o herói de todas as gentes, Macunaíma. São com essas palavras que o escritor Mário de Andrade começa o seu famoso livro de 1928, Macunaíma, situando o rio Urariquera, também no oeste de Roraima, como sendo o berço de nosso herói, Macunaíma. O rio Urariquera sempre foi um lugar de pesca abundante, por ser um rio de corredeiras e receber águas de vários afluentes, inclusive do rio Trairão. No passado, os exploradores o chamavam de Parimar ou Parima, nome que é dado até hoje às suas cabeceiras. Sua bacia chega a atingir quase 50 quilômetros quadrados de área. Se formos calcular, é quase 1/5 da área física do estado de Roraima, que tem aproximadamente 224 mil quilômetros quadrados. O rio Urariquera não atrai somente a atenção de animais pescadores, mas também do homem. Cortado por uma ponte de 500 metros que divide os municípios de Boa Vista, capital, e Amajari, no oeste do estado, o Urariquera tem ali um ponto de apoio para as comunidades ribeirinhas da redondeza. Usando o rio como uma estrada, os ribeirinhos transportam todo tipo de coisa, além de retirar dali o alimento de suas famílias. Testemunha de um tempo das grandes navegações, o encontro dos rios Urariquera e Tacutu, formadores do Rio Branco, ainda guardam em seus prédios antigos a lembrança de um passado longínquo, em que eram as únicas vias de acesso a essa região, tão distante dos grandes centros. E agora nós estamos deixando para trás a Fazenda São Bento, aqui na confluência do rio Urariquera com Itacutu. O dia amanheceu bonito, hoje o sol vai ser muito forte, pelo menos ele está prometendo. E daí nós temos mais ou menos 30 quilômetros daqui até o Porto de Boa Vista.
para cá realmente por causa do esporte, né? Vim trabalhar mais com o windsurf, com a vela, depois dos caiaques, depois dos passeios, o barco, a travessia, agora com umas 5 ou 6 atividades náuticas e o turismo em si, né? Os passeios que a gente sempre gosta de fazer, turismo de natureza, é isso que a gente faz aqui em Roraima. Eu ofereço o caiaque, as descidas de caiaque, o aluguel de caiaque, as aulas de windsurf, aluguel de windsurf. Nos finais de semana, as refeições, né, o serviço de bar. E também estamos oferecendo também hoje as vagas aqui na balsa, né? Para aquelas pessoas que têm seu barquinho, querem deixar bem prático, deixar sua prancha, seu caiaque, seu barquinho, a gente já deixa aqui também. Verão no Rio Branco é isso aí, pessoal. Sol, praia, muito vento e, como diz meu amigo Neuber Uchoa, quando cessam as chuvas e aparecem as praias, as águas claras do rio trazem notícia do vento. É o verão ciumento que chegou ligeiro. O Alto Rio Branco está a 400 quilômetros acima da linha do Equador. Devido à situação privilegiada pela grande área aberta de seus campos naturais, que proporcionam aos ventos alísios que aqui chegam, vindos do Oceano Atlântico, uma maior intensidade entre os meses de novembro a março. Aliando-se ao sol, que também é intenso nesse período, transforma Roraima num verdadeiro Caribe amazônico. Localizada em frente à cidade de Boa Vista, a Praia Grande, que se forma no Rio Branco, acaba se tornando o point para a prática de esportes aquáticos. O stand-up paddle é um deles. Esporte bastante difundido hoje nas águas do Rio Branco, pode ser praticado por qualquer pessoa, desde que ela siga as normas de segurança. Já o kitesurf é considerado radical. Exige que o praticante esteja bem preparado fisicamente e com os devidos equipamentos de segurança. É uma Amazônia diferente das que as pessoas conhecem como nos outros países, né, nos outros estados. Não é só floresta, selva. A nossa Amazônia aqui é cerrado, é montanha. Eu gosto muito do rio porque eu nasci no rio, né? Eu nasci praticamente na beira do rio. Apesar de que a gente não vive aqui, não vive no transporte como no Amazonas, no Pará, né? O pessoal vive exclusivamente do transporte pelo rio, mas o rio é muito importante para mim porque ele me proporciona, assim, além do lazer, né, do windsurf que eu pratico, eu trabalho com o rio, faço passeio de barco, faço observação de pássaros, fauna, flora. Está bem ao meu alcance, né? Conheço outras pessoas que podem me auxiliar, com as pessoas mais antigas, mais velhas, né? Eles me dão muita dica sobre o que é o rio, né? O que é a floresta. Depois eu olhei assim, na verdade a bacia do Rio Branco, com alguns rios, eles têm quase 5 ou 6 cores diferenciadas, né? Então nós temos uma cor muito escura do rio Maú,
Nós temos uma cor azulada, que é o rio Arraia e o rio Itacutu, que depois vai ligar com uma vai dar uma cor mais achocolatada. Nós temos as cores amareladas do rio Mucajaí. Nós temos as cores transparentes e brancas do rio Urariquera, tá? E mais no sul do estado nós temos rios de uma cor mais assim, não vou dizer uma cor mais barrenta, que seria o rio Anauá e outros rios. Então nós temos rios de diferentes cores. A princípio essas cores têm que ver com um tipo de água, a rocha que eles estão lavando, né? Então esses rios, por exemplo, estão adquirindo a cor devido ao corpo rochoso, aos sedimentos que eles estão em contato. Então são rios de química diferentes, né? Composição química da água diferente em todos esses rios. Isso dá uma diversidade de água muito grande. E olha, eu estudando assim de bacias hidrográficas de outros lugares do Brasil, nunca vi esse fenômeno de rios de cores diferentes, né? Eu acho que aqui em Boa Vista a gente tem um dos privilégios de tomar das melhores águas do Brasil, porque o rio ele é extremamente, a água é extremamente, eu vou dizer assim, de altíssima qualidade, né? O que a gente tem são na área urbana aqui a gente tem influência dos poluentes, esgoto doméstico, né? Mas o tipo de nutriente que o rio tem, o Rio Branco, ele é um rio chamado, um rio que a gente chama biologicamente um rio oligotrófico. Quer dizer o que? É o rio com baixo teor de nutrientes. Mas o rio é poluído? Não, pelo contrário, o rio não é poluído. Quando a gente fala assim, quando o rio recebe muito nutriente, o esgoto é riquíssimo em nutriente, mas é poluído. É um sistema eutrofizado, muito poluente, muito nutriente. E o Rio Branco é o contrário. Ele transporta muitos sedimentos em suspensão, né, e ele tem uma baixa carga nutricional. Então tem pouco sódio, pouco cálcio. Ele transporta muito elemento das rochas aqui, ferro, talvez sílica, né, um pouco de sódio, um pouco de cálcio, mas em teores muito baixos. H2O, isso aqui seria água pura, né? Então como tu tem menos nutriente, mais, né? Quanto mais nutriente, mais eutrofizado é o meio, mais poluído seria a água. A relação inversa também é favorável. Quanto menos nutrientes, mais limpa é a água. Estamos aqui em Iracema e agora eu vou apresentar para vocês o João Batista da Silva, o Joca, essa lenda viva do Rio Branco. Joca, como é que vai? Nós vamos agora bater um papo aqui sobre o Rio Branco e sobre o bem-querer. Minha vida no Rio Branco mesmo, que é pra te falar a verdade, é onde eu tiro meu sustento, né? Hoje, que eu mesmo praticamente eu estudo, quase eu não tenho. Mas eu vivo da praticagem do rio, eu vivo da pesca também, e mexo com o turismo. Porque aqui hoje em dia, uns tempos atrás tinha muito prático, hoje já não tem mais. Hoje só tem o prático que existe, só eu e o irmão meu que mora em Caracaraí. Eu viajo até em Leta, na Goiânia eu viajo. Santa Rosa também eu viajei muito até a Boa Nova, onde foi a primeira pista do garimpinho. Aí depois já comecei a trabalhar de Tiporém, dentro do Santa Rosa mesmo, puxando lá o pessoal de voadeira. E conheço o Urariquera também. E uns tempos atrás, a gente puxava gado em Batelão. Eu tinha 13 anos de idade, a gente puxava da Nova Fazenda, Triângulo, Caracaraízinho, perto da Boca do Amajari. Não tinha BR para Manaus, não tinha para Boa Vista na época. Puxava gado até na boca da estrada aqui do lado de cima da cachoeira. Aí pegava um ramal para sair numa estrada velha que tinha para Caracaraí. Tempo que saía muito gado naquele tempo, né? Na época saía 27 mil cabeças de gado do estado de Roraima. E até hoje tem ali no Bem Querer, dentro do Cujubim, né, onde passa as balsas, que tem umas coisas desenhadas. Que até o nome da pedra lá chama-se Pedra do Ó, que tem uns ó, um dentro do outro assim. E ali a mãe mesmo falava que tinha aquilo. Aí quando um tempo eu fui ver, e até hoje ainda tem isso aí lá. E às vezes a gente fica querendo criticar os outros, mas quem não sabe é como quem não vê. Porque tem muitos aqui que é deputado, é tudo aí, mas não conhece nem o rio. O inverno é grande, eu sei que no outro ano não vai ter peixe quase. Porque a maioria desses peixes que sobe da boca do Rio Branco para cá é que sai dos lagos. Ele reproduz em lago. Por exemplo, se caso acontecer essa barragem,
pescador mesmo, quem pesca da onde vai ser a barragem para Boa Vista, isso aí vai... Só depois de 5 anos que o peixe vai começar a reproduzir de novo. E a resina da madeira contamina a água do rio. Ele vai dar um impacto muito grande. O pescador mesmo que vive da pesca não vai poder pescar mais porque não vai ter peixe. Embarcação que passava para Boa Vista com balsa não vai passar mais. Isso aí tudo vai acabar. E não é só eu, de Caracaraí a Boa Vista tem mais de 10 mil pescadores. Isso é os que pescam que é credenciado, né, tirado a sua carteira pela colônia. E os outros que não tem a carteira profissional de pesca. E ao Boiaçu só para conhecer, não peguei nada, fui pro bem querer. Pesquei muito até enjoar, comprei gasolina e voltei pro Iruá. Peguei muito peixe até Jaraqui. E a última noite passei no Odi. Lá eu fiz a carga que foi dar o mar. Peguei tartaruga e alguns tracajá. Viajando pelo nosso Rio Branco a noite inteirinha na escuridão. Iava a cabeça e piscava os olhos, segurava o corpo com o lado da mão. Lá cheguei no porto, convidei os 10. Não tinha carro grande, puxei na C10. Recebi tudo, fiquei animado, gastei meu dinheiro e ainda comprei fiado. Rios que geram vida, rios que devemos respeitar e conservar. Rios que nos transportam para lugares maravilhosos. Por onde eles passam, carregam consigo a cultura de um povo. Quem sabe se nas suas próximas andanças você tem a oportunidade de conhecê-los, desfrutando de uma sinfonia de águas, regida pelo grande maestro dos rios do Roraima.